2 trilhões de dólares estão sendo investidos em IA, o que pode fazer o mercado de ações disparar ou afundar. E o mais assustador é que a queda parece muito mais provável e pode afetar você diretamente. Josh aqui, e no episódio de hoje do The Infographics Show, vamos mostrar o que ocorre com a economia se a bolha da IA estourar. De acordo com as estimativas mais recentes da Gallup, 62% dos americanos possuíam ações em 2025, a maior taxa em 2 décadas. Inclui contas de aposentadoria, planos 401k e fundos de índice. Após o estouro da bolha.com e o colapso imobiliário de 2008, as pessoas passaram a acreditar que investir passivamente no S&P 500 é a estratégia de longo prazo mais segura. Mesmo após esses colapsos, a Nasdaq eventualmente se recuperou, impulsionada por um novo conjunto de bens e serviços tangíveis, sobre os quais falaremos mais adiante. Hoje, investir no S&P 500 é basicamente apostar em poucas empresas de IA para que sigam crescendo indefinidamente. Atualmente, 52% do S&P 500 está concentrado em apenas 20 empresas, a maioria delas surfando na onda da IA. Quando você contribui para o seu 401k este mês, uma parte do seu dinheiro vai direto para as ambições de IA da Nvidia, Microsoft e Alphabet. Quer você goste ou não, a escala disso é potencialmente devastadora. Pesquisa da BlackRock e da Commonwealth revelou que 54% dos americanos com renda entre 30 mil e 80 mil dólares têm contas de investimento. Essas pessoas não são gestores de fundos de hedge que podem suportar uma crise. São professores, enfermeiros e trabalhadores de armazém. Depois, há fundos de pensão e sistemas de aposentadoria de professores, servidores municipais e públicos. Bilhões de dólares desses fundos são investidos nas mesmas ações de IA. São alguns dos pontos de ruptura mais perigosos na próxima correção do mercado. Os ganhos ficaram com as empresas que apostaram. Se der errado, não serão afetadas. Vai afetar quem menos pode suportar. O custo humano se perde entre trilhões de dólares. Quando você passa tempo suficiente acompanhando notícias sobre a economia, os mercados e para onde tudo isso pode caminhar, é fácil ficar preso nessa mentalidade de que precisa entender tudo imediatamente. Quando não dá para resolver tudo de uma vez, você fica estressado, pensa demais e não sabe por onde começar. Acho que muita gente se identifica com isso porque a vida é assim. Às vezes, a pressão não é algo dramático, mas o peso constante da incerteza, do estresse e da sensação de que você já deveria ter todas as respostas. Esse é um dos motivos pelos quais a terapia pode ser tão valiosa. Ela te dá espaço para desacelerar, entender o que você está sentindo e dar um passo de cada vez, em vez de tratar tudo como se tivesse que ser tudo ou nada. A terapia me ajudou a transformar um grande problema em algo mais administrável e a focar no que posso fazer agora, tornando tudo menos esmagador. Fico feliz que a BetterHelp patrocina este vídeo. Ela facilita começar a terapia, conectando você a um terapeuta licenciado após um questionário rápido. E se não parecer a combinação certa, você pode trocar a qualquer momento sem custo adicional. Você também pode se comunicar da forma que for mais confortável para você, seja por telefone, vídeo ou mensagem de texto. Às vezes, progresso não é consertar tudo de uma vez, mas ter apoio e perspectiva para seguir em frente com mais clareza. Se você pensa em fazer terapia, clique no link na descrição ou acesse betterhelp.com/infographics e ganhe 10% de desconto no primeiro mês. Então, se a economia é tão instável, o que mantém o boom da IA? A resposta é o financiamento circular. Depois de perceber isso, não dá para ignorar. Quer se antecipar ao boom da IA e seus riscos? Curta, compartilhe e inscreva-se. Temos muito mais sobre a revolução da IA e seu impacto para você. A Nvidia investiu 30 bilhões de dólares na OpenAI em 2026 e a OpenAI então usa esses fundos para comprar os chips da Nvidia. O dinheiro sai e volta imediatamente. A receita da Nvidia parece forte. A OpenAI parece bem capitalizada, com um grande investidor por trás. O valor de mercado de todos aumenta. Nada disso exigiu que um único cliente real pagasse por um produto. E ainda tem a Microsoft. A empresa investiu 13 bilhões de dólares na OpenAI, mas uma parte significativa disso veio na forma de créditos de nuvem Azure, não em dinheiro. A OpenAI podia registrar como capital levantado, mas não pode pagar funcionários, aluguéis ou contas jurídicas com créditos de nuvem. O suposto investimento de 10 bilhões de dólares era só um vale-presente de mesmo valor, válido apenas na loja da Microsoft. Pouco dinheiro realmente foi transferido. A OpenAI tem um acordo em que devolve 75% de seus ganhos para a Microsoft para recuperar o investimento. Depois que isso for quitado, cai para 49%.
A Microsoft basicamente envia dinheiro e o recupera para si mesma. Mas vai além disso. A OpenAI tem participações na AMD, enquanto a Nvidia possui parte da CoreWeave, uma provedora de nuvem da qual a Microsoft depende bastante. A Microsoft é grande cliente da Nvidia, enquanto a Oracle firmou acordo bilionário com a OpenAI. Esses gigantes de capital de risco compram serviços entre si. É uma teia de financiamento circular que você não pode ignorar. Meta levou isso ao extremo no final de outubro de 2025. Ela vendeu 30 bilhões de dólares americanos em títulos de dívida corporativa e garantiu outros 30 bilhões de dólares americanos em dívidas fora do balanço via joint venture estruturada pelo Morgan Stanley. Isso foi feito para ocultar o tamanho real de seus passivos. Por que isso é um problema? No financiamento circular não há dinheiro real. Só promissórias que os donos esperam não serem cobradas. A receita parece impressionante até o momento em que todos tentam sacar ao mesmo tempo. Para deixar isso bem claro, o Morgan Stanley estima que os gastos globais com data centers entre 2025 e 2028 vão chegar a 3 trilhões de dólares. Dos 3 trilhões, 800 bilhões de dólares vem de crédito privado. Isso não é lucro, mas dívida assumida por investidores de outras empresas. Mesmo com tanto apoio, você imaginaria que empresas de IA como a OpenAI estariam nadando em dinheiro. Os dados financeiros mostram outra realidade. A OpenAI reportou uma receita anualizada de 20 bilhões de dólares em 2025, mas os custos para operar seus modelos foram tão astronômicos que ela gastou quase tudo, resultando em um prejuízo líquido impressionante de 17 bilhões de dólares. Em novembro de 2025, a empresa confirmou que esperava registrar prejuízos anuais até 2028, incluindo 74 bilhões de dólares em perdas operacionais somente em 2028. As avaliações continuam porque, por enquanto, ainda entra dinheiro suficiente. Isso nos leva ao dado mais comprometedor de todos. Em agosto de 2025, foi publicado um relatório que deveria ter sido manchete em todos os jornais. Ele analisou de 30 a 40 bilhões de dólares em investimentos empresariais em IA generativa em centenas de organizações. A conclusão foi que 95% dessas organizações relataram zero retorno mensurável sobre o investimento. Dados do Departamento do Censo dos Estados Unidos indicam que a adoção de IA por grandes empresas pode ter atingido o pico e começado a cair em 2025. Empresas usam IA ocasionalmente, revisam e implementam resultados manualmente. Isso acelera um pouco, mas o trabalho continua sendo feito por humanos, criando uma armadilha para as empresas de IA. Quanto mais pessoas usam o produto, mais dinheiro a empresa perde. Então, como isso pode se tornar sustentável? A resposta honesta é que as empresas de IA estão apostando em um futuro que ainda não existe. Eles querem que investidores, usuários e a economia financiem essa aposta agora, esperando que custos de computação caiam e a eficiência melhore, o que reduziria os custos ao consumidor. Em algum momento no futuro, a receita superará a queima de caixa. Mesmo após a bolha das .com, a internet cumpriu suas promessas. Algumas dessas empresas viraram protagonistas no jogo da IA, mas essa apresentação esconde algo. O economista de Harvard, Jason Furman, estimou que o investimento em infraestrutura relacionada à IA representou cerca de 92% do crescimento do PIB dos Estados Unidos na primeira metade de 2025. Se tirar isso, o país teria crescido apenas 0,1% durante esse período. Isso significa que a economia americana se tornou dependente de uma onda de gastos que não tem um modelo de receita comprovado por trás. A bolha da IA ainda não estourou, mas a estrutura é familiar. O que ocorre quando ela estourar? A Oliver Wyman modelou 2 cenários. Nenhum deles é bom. O primeiro é o cenário de ações, onde uma mudança na confiança dos investidores causa uma ampla correção nas ações ligadas à IA. Como nomes ligados à IA respondem por 75% dos retornos do S&P 500, uma liquidação generalizada no setor faria o índice despencar. Se ocorrerem falhas, como o colapso das .com, podem ser eliminados mais de 20 trilhões de dólares das famílias americanas e 15 trilhões dos investidores estrangeiros. Com as avaliações atuais, o valor total pode ultrapassar 33 trilhões de dólares, superando o PIB anual dos Estados Unidos. No segundo cenário, o tamanho da dívida agrava tudo. Ao contrário da era das .com, centrada em ações, a expansão da IA é cada vez mais financiada por dívidas. Se essa estrutura de crédito ruir, poderemos ver algo parecido com a crise de 2008.
Bancos menores que emprestaram muito a empresas de IA ou dependem de empresas de IA como principais depositantes seriam afetados imediatamente. As redes sociais podem acelerar corridas bancárias de dias para horas. Michael Burry, investidor famoso por apostar contra o mercado imobiliário antes de 2008, alertou que o governo fará de tudo para salvar a bolha da IA. Mas, diferente de 2008, ele argumenta que o buraco financeiro pode simplesmente ser grande demais para ser preenchido. Os números são grandes demais para serem ignorados. Mas isso não é nada comparado ao custo humano do colapso. Podemos ver mais de 2,5 milhões de empregos nos Estados Unidos em risco em um cenário de estouro total. Mesmo trocando dinheiro entre si, as principais empresas ainda precisam de recebendo chips e eletricidade. Os gigantes da IA firmaram grandes compromissos com a infraestrutura energética dos Estados Unidos. A Microsoft assinou um acordo de compra de energia para reabrir a usina nuclear de Three Mile Island, na Pensilvânia. Google assinou acordo para reabrir o Dwayne Arnold Energy Center, em Iowa. A OpenAI e a Oracle estão instalando mais de 1 gigawatt de turbinas a gás natural no campus do Project Stargate, em Abilene, Texas. O Prometheus Data Center da Meta, em Ohio, está previsto para entrar em operação em 2026 e funciona com 1 gigawatt de energia. O centro de dados Hyperion, muito maior, na Louisiana, vai consumir 5 gigawatts quando entrar em operação em 2030. Ele terá eletricidade para abastecer 2 vezes Nova Orleans. Em 42 estados, não há imposto sobre vendas ou há isenção total ou parcial para data centers. Em 16 estados que divulgam esses dados, a receita não arrecadada em 5 anos chega a 6 bilhões de dólares. São 6 bilhões de dólares que não vão para escolas, infraestrutura ou serviços locais. Esse dinheiro está sendo investido em centros de dados para impulsionar a próxima inteligência artificial geral. As pessoas já pagam por essa expansão antes da bolha estourar. Se os centros de dados forem desligados, aquelas usinas reativadas não simplesmente desaparecem, e os contratos também não desaparecem. Contratos que as mantêm funcionando. O que some é a receita que as justificaria. Empresas privadas que assumem o risco acabam resgatadas. O público paga a conta com tarifas de eletricidade mais altas potencialmente por décadas. Quando a bolha da internet estourou em 2000, restaram cabos de fibra óptica que duram décadas e ainda conectam o mundo. Novas empresas podiam comprá-los em liquidação e construir a próxima geração de infraestrutura sobre eles. Google, YouTube e Netflix funcionaram em fibras baratas que as empresas .com instalaram, mas não conseguiram manter. O colapso foi doloroso, mas deixou algo para trás. Os chips de IA não funcionam assim. Eles se deterioram fisicamente em 1 a 3 anos de uso intenso. Eles perdem valor econômico quase imediatamente quando chega uma nova geração de hardware. Um data center com chips NVIDIA de 3 anos vira praticamente sucata. Mas como exatamente acontece o colapso? E o que as pessoas fazem? Provavelmente, a bolha da IA vai esvaziar nos próximos meses, conforme investidores percebem que ela não tem futuro a longo prazo, como ocorreu na era das .com. O colapso demorou 2 anos para se completar. As empresas queimavam dinheiro trimestre após trimestre. Os investidores não estavam dispostos a financiar prejuízos sem um caminho claro para o lucro. Essa mesma situação já é visível na IA. Startups estão fechando. Segmentos lucrativos, como agentes de IA de propósito único, ferramentas de agendamento com IA e geradores de conteúdo com IA, estão sendo rapidamente comoditizados pelos grandes provedores assim que comprovam demanda. Como afirmou um investidor de capital de risco, startups de aplicativos de IA tendem a ser esmagadas pela rápida expansão das empresas que criaram os modelos base. Veja a OpenAI. As projeções financeiras da OpenAI indicam grandes prejuízos até 2028. A lucratividade só aparece teoricamente em 2030, mas apenas se a inteligência artificial geral, ou AGI, chegar conforme o previsto. Isso não é um plano de negócios, mas uma aposta em um avanço tecnológico ainda não comprovado como possível. Se o dinheiro acabar antes do avanço, o resultado mais provável é que os grandes absorvam os pequenos. Microsoft, Google e Amazon não surgiram com IA e possuem múltiplos planos de contingência, além de recursos financeiros para adquirir o que não podem deixar falir. A revolução da IA resultaria na maioria das ferramentas sendo controladas por 3 empresas, não 20. O que não será absorvido é o custo que já foi repassado para outros. As contas de eletricidade mais altas vão permanecer. As empresas de energia já terão achado o novo comprador e convencido a população de que esse é o custo da eletricidade em 2030.
No mercado de ações, investidores que compraram na iminência do colapso e fundos 401k falidos serão tratados como perdas de investimento. Isso será distribuído entre milhões de pessoas que nunca aceitaram essa aposta em primeiro lugar. A IA vai sobreviver ao colapso, mas será implementada de forma mais lenta, mais prática e mais honesta por quem ainda tiver capital. Mas a diferença entre o mundo que foi prometido e o mundo que realmente chega será paga pelas pessoas que menos podiam arcar com isso. A questão não é realmente se a bolha da IA vai esvaziar. A questão é quem vai receber a conta e juntar os cacos. Provavelmente não será a OpenAI, pois eles ficarão sem dinheiro, mas não pelo motivo que você imagina. Para saber o motivo, assista OpenAI está perdendo bilhões, ChatGPT está condenado, ou clique neste outro vídeo.